A faxineira que conquistou o coração do bilionário mais frio de Campinas. E o que aconteceu depois vai te emocionar até as lágrimas. Ela só queria buscar a filha que havia se perdido na festa, mas quando o poderoso Rafael Mendonça desceu as escadas e estendeu a mão para dançar, o destino selou uma história impossível. O que ninguém imaginava é que aquela dança revelaria segredos enterrados por gerações. Antes de continuar essa emocionante história, gostaria de pedir que você deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a trazer mais histórias como esta e não perde nenhuma de nossas publicações. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que minhas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Aqui a história começa. O calor sufocante de janeiro abraçava Campinas como um cobertor pesado demais. Os termômetros marcavam 38 graus. E mesmo os potentes aparelhos de ar-condicionado da mansão dos Mendonça pareciam suspirar de cansaço. Luísa Santos enxugou o suor da testa com as costas da mão, enquanto equilibrava uma bandeja com taças de cristal recém-lavadas. Tinha sido uma sorte conseguir esse trabalho extra na festa beneficente mais badalada do ano, organizada pela família Mendonça em sua mansão neoclássica no condomínio Gramado. O dinheiro seria bem-vindo para comprar o material escolar de Sofia, que começaria o primeiro ano em fevereiro. Mas a sorte veio acompanhada de um problema. A creche municipal onde Sofia ficava, enquanto Luísa trabalhava na empresa de limpeza, havia sofrido uma pane elétrica devido ao calor extremo. E ela não teve alternativa, senão trazer a filha de 5 anos para o trabalho. "Fique quietinha aqui, meu amor", sussurrou Luísa, acomodando Sofia em um pequeno quarto de descanso dos funcionários, nos fundos da cozinha. "Mamãe vai trabalhar lá fora, mas volto para verificar você a cada meia hora. Promete que não vai sair daqui?" Sofia assentiu solenemente, seus grandes olhos castanhos fixos na mãe, com aquela seriedade que às vezes parecia desproporcional para uma criança tão pequena. "Prometo, mamãe. Vou desenhar até você voltar." Luísa deu um beijo na testa da filha e retornou ao trabalho, carregando taças entre a cozinha e o salão principal, onde 300 convidados da alta sociedade campineira circulavam em trajes de gala que custavam mais do que ela ganhava em um ano. O contraste era gritante. Enquanto servia o champanhe francês mais caro do mundo, seus pensamentos estavam no leite que precisava comprar no caminho de casa. Do alto da escadaria principal, Rafael Mendonça observava a festa com distanciamento clínico. Seus olhos verdes, frios como esmeraldas, percorriam o salão calculando custos, avaliando posições sociais, dissecando sorrisos falsos. Aos 36 anos, era o empresário mais bem-sucedido da região, tendo transformado a fazenda da família em um império do agronegócio avaliado em bilhões através de inovações tecnológicas que ele mesmo desenvolvera. Seus dedos giravam distraidamente o uísque de 30 anos no copo de cristal. Rejeitara educadamente 3 convites para dançar nos últimos 20 minutos. Filhas de fazendeiros, herdeiras de indústrias, todas com o mesmo olhar predatório que ele conhecia bem demais. Desde que seus pais haviam falecido em um acidente, quando tinha apenas 15 anos, Rafael aprendera a distinguir entre interesse genuíno e interesse em sua conta bancária. E nunca encontrara o primeiro. "Você poderia ao menos fingir que está se divertindo", disse Gustavo, seu irmão mais velho, aproximando-se com um sorriso tenso. "Metade dos investidores do estado está aqui, e você parece estar planejando uma rota de fuga." "Talvez eu esteja", respondeu Rafael secamente. "Esta festa arrecadou 2 milhões para o hospital infantil antes mesmo de começar. Minha presença é dispensável agora." "Sua presença nunca é dispensável", insistiu Gustavo. "Aliás, Camila Albuquerque perguntou por você 3 vezes. A família dela controla metade das terras ao norte da cidade. Uma aliança seria extremamente vantajosa." Rafael reprimiu um suspiro. Conhecia bem esse discurso. Gustavo, como administrador financeiro da empresa, sempre pensava em termos de alianças, fusões, aquisições. Até mesmo casamentos eram vistos como contratos comerciais. "Não estou interessado", cortou Rafael. "E se me dão licença, vou respirar um pouco de ar fresco."
Mas antes que pudesse se retirar, um movimento inusitado no centro do salão captou sua atenção. Uma pequena figura em um vestido simples de algodão florido tinha entrado na pista de dança e agora girava alegremente entre os casais elegantes, completamente alheia ao contraste que causava. Uma criança, pequena, talvez 5 ou 6 anos, com cachos castanhos balançando ao ritmo da orquestra. Os convidados começaram a notar, alguns rindo com condescendência, outros visivelmente incomodados com a quebra de protocolo. A menina, no entanto, dançava como se estivesse sozinha em seu quarto, com uma alegria tão genuína que, por um momento, Rafael sentiu algo estranho no peito. Uma espécie de inveja infantil daquela capacidade de ser tão autenticamente feliz. De repente, uma mulher jovem em uniforme de funcionária irrompeu pelo salão, seu rosto uma máscara de pânico e vergonha. "Sofia!" exclamou, apressando-se em direção à menina. "O que você está fazendo aqui? Você prometeu ficar no quarto." A mulher ajoelhou-se, segurando a filha pelos ombros, seus olhos implorando compreensão. "Desculpe, senhora. Ela é minha filha. Não tinha com quem deixá-la hoje e..." Sua voz falhou ao perceber quantos olhares os observavam. Algo na cena tocou Rafael profundamente. A vulnerabilidade daquela mulher, o constrangimento genuíno, a ausência completa de artifício que ele estava tão acostumado a ver nas pessoas que o cercavam. Sem pensar 2 vezes, começou a descer a escadaria, seus passos ecoando no mármore agora silencioso. Os convidados abriram caminho, observando com espanto o homem que raramente participava ativamente de eventos sociais, caminhar com determinação até o centro do salão. Ao chegar perto da mulher e da criança, Rafael parou, observando-as com uma curiosidade que nem ele mesmo compreendia. "Qual o seu nome?" perguntou a funcionária, sua voz surpreendentemente suave. "Luísa Santos, senhor", respondeu ela, levantando-se rapidamente, ainda segurando a mão da filha. "Trabalho para a empresa de serviços que contrataram para a festa. Peço 1000 desculpas pelo inconveniente, eu..." "E a pequena dançarina?", interrompeu Rafael, olhando para a menina que agora o encarava com olhos enormes e curiosos. "Sofia", respondeu a criança antes que a mãe pudesse falar, estendendo a mão com uma formalidade que arrancou sorrisos dos convidados próximos. "Eu tenho 5 anos e 3/4. Por um instante, um sorriso genuíno iluminou o rosto habitualmente sério de Rafael. Ele se inclinou levemente, aceitando a pequena mão estendida. "Muito prazer, Sofia, de 5 anos e 3/4. Você dança maravilhosamente bem." A menina sorriu, revelando um dente da frente faltando. "A música é bonita, parece de princesa." Rafael sentiu os olhares de centenas de pessoas sobre si, incluindo o olhar perplexo do irmão e o olhar furioso de Camila Albuquerque do outro lado do salão. Sabia que o que estava prestes a fazer seria comentado nos círculos sociais por meses. E pela primeira vez em anos não se importou. "Luísa Santos", disse ele, estendendo a mão. "Posso ter a honra desta dança?" O salão inteiro prendeu a respiração. Luísa ficou paralisada, seus olhos castanhos arregalados em descrença. Ela olhou para a própria roupa, o uniforme azul marinho simples da empresa de limpeza, e então para as mãos, ainda levemente úmidas do trabalho com as taças. Eu não sei dançar valsa, senhor", murmurou ela finalmente. "Eu te ensino", respondeu Rafael, sua mão ainda estendida, uma determinação inexplicável crescendo dentro dele. "É fácil, basta seguir meus passos." Do outro lado do salão, Gustavo Mendonça observava a cena com crescente alarme. Ao seu lado, Camila Albuquerque apertava a taça de champanhe com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. "Ele perdeu completamente o juízo", sibilou ela. "Convidar uma faxineira para dançar, na frente de todos?" Gustavo não respondeu. Conhecia o irmão bem demais para saber que qualquer interferência agora só pioraria a situação. Rafael sempre fora imprevisível, mas isto era completamente fora do script. No centro do salão, hesitante e trêmula, Luísa finalmente colocou sua mão na de Rafael. Sofia deu pulinhos de alegria ao ver sua mãe ser conduzida para o centro da pista de dança como uma verdadeira princesa de contos de fadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
murmurava Rafael gentilmente, guiando Luísa com segurança pelo salão. Ela estava tensa no início, seus olhos fixos nos próprios pés, mas aos poucos começou a relaxar, deixando-se levar pela música e pela firmeza com que ele a conduzia. "Por quê?", sussurrou ela quando finalmente criou coragem para olhar em seus olhos. "Por que está fazendo isso?" Rafael a fitou por um longo momento, perguntando-se a mesma coisa. Por que havia sentido este impulso irresistível de descer as escadas e convidar esta mulher desconhecida para dançar? O que havia nela que despertara algo que ele nem sabia que ainda existia dentro de si? "Porque sua filha me lembrou como é ser autêntico", respondeu finalmente. "E porque você é a primeira pessoa nesta festa que não está olhando para mim e vendo apenas um extrato bancário", Luísa corou, sem saber como responder. A música chegava ao fim, e com ela este momento surreal que parecia tirado de um sonho. Rafael a conduziu gentilmente de volta para onde Sofia esperava, seus olhinhos brilhando de admiração. "Obrigada pela dança, Sr. Mendonça", disse Luísa formalmente, tentando recuperar a compostura. "Rafael", corrigiu ele. "Meu nome é Rafael." Antes que ela pudesse responder, Gustavo apareceu ao lado do irmão, sorrindo tensamente para Luísa. "Perdoe a intromissão. Preciso do meu irmão para cumprimentar alguns investidores." Rafael assentiu, relutante, mas antes de se afastar, virou-se uma última vez para Luísa e Sofia. "Foi um prazer conhecê-las, de verdade." Enquanto ele se afastava, conduzido pelo irmão que já sussurrava advertências furiosas, Luísa permaneceu imóvel, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Sofia puxou sua mão, trazendo-a de volta à realidade. "Mamãe", disse ela com aquela seriedade profunda que às vezes assustava Luísa, "ele tem olhos tristes como os seus." Luísa olhou para a filha, surpresa com a observação. Então, lentamente, voltou seu olhar para Rafael, agora conversando com homens de terno do outro lado do salão, e percebeu que Sofia estava certa. Por trás de toda aquela pose de sucesso e poder, havia uma solidão que ela reconhecia bem demais. O que Luísa não sabia, enquanto voltava apressadamente com Sofia para o quarto dos funcionários, era que aqueles breves minutos de dança mudariam completamente o curso de suas vidas. Que aquele encontro improvável entre mundos tão distantes desencadearia eventos que nenhum dos dois poderia prever, revelando segredos enterrados há décadas e testando os limites do que o coração é capaz de superar em nome do amor verdadeiro. No céu de Campinas, a lua cheia brilhava sobre a mansão dos Mendonça, testemunha silenciosa do momento em que o destino começou a tecer sua teia intrincada, unindo vidas que nunca deveriam ter se cruzado, mas que agora estavam irremediavelmente conectadas. Fevereiro trouxe chuvas intensas para Campinas, transformando as ruas em rios temporários e enchendo o ar com o perfume da terra molhada. Para Luísa, o mês começou com uma surpresa desagradável: a demissão da empresa de limpeza onde trabalhava há quase 3 anos. "Incompatibilidade com os valores da empresa", disse a supervisora, sem olhar diretamente em seus olhos. Luísa sabia a verdade. Após o incidente na festa dos Mendonça, ela se tornara um risco. Que cliente da alta sociedade gostaria de contratar uma empresa cujas funcionárias dançam com os patrões? Sentada no ponto de ônibus enquanto a chuva caía impiedosamente, Luísa tentava calcular quanto tempo suas economias durariam. O aluguel do pequeno apartamento no bairro São Bernardo, o material escolar de Sofia, as contas, talvez um mês, se economizassem em tudo. "Deus proverá", murmurou para si mesma, repetindo o mantra de sua falecida mãe. O ônibus chegou, espalhando água nas calçadas. Luísa subiu, apertando contra o peito a pasta com currículos que planejava distribuir pela cidade. Foi quando notou o carro preto, elegante e discreto, parado do outro lado da rua. Por um instante, teve a impressão de ver um rosto familiar na janela, mas convenceu-se de que era apenas sua imaginação exausta, pregando peças. No escritório principal da Agrotec Mendonça, no 25º andar do mais alto edifício de Campinas, Rafael contemplava a cidade pela janela panorâmica, observando a chuva transformar a paisagem urbana. Seus pensamentos, no entanto, estavam distantes dali. "Você encontrou?",
Perguntou sem se virar, sentindo a presença do irmão na porta. Sim, respondeu Gustavo, visivelmente desconfortável. Como suspeitávamos, ela foi demitida. Aparentemente, dançar com um dos homens mais ricos do estado não é visto com bons olhos, por uma empresa que depende da discrição de seus funcionários. Rafael fechou os olhos por um momento, sentindo um peso inesperado no peito. Já fazia um mês desde a festa, mas não conseguia tirar da mente a imagem daquela mulher e sua filha. Havia algo nelas, uma autenticidade, uma força tranquila, que o intrigava profundamente. E a filha? Sofia. Começou o primeiro ano na escola municipal do bairro. Pelo que conseguimos apurar, é uma criança extraordinariamente inteligente. Sua professora comentou que ela já sabe ler perfeitamente e tem facilidade impressionante com números. Rafael assentiu, absorvendo a informação. Virou-se finalmente para encarar o irmão. Quero oferecer um emprego a ela. Gustavo suspirou, massageando as têmporas, como fazia sempre que sentia uma enxaqueca chegando. Rafael, seja razoável. Você é o CEO de uma empresa bilionária. Não pode simplesmente contratar uma faxineira porque ficou intrigado com ela. O que as pessoas vão pensar? O que o conselho vai dizer? O que a Camila vai fazer? Ela já está furiosa com o episódio da dança. Não me importo com o que Camila pensa, respondeu Rafael secamente. E quanto ao conselho, eles não têm voto na contratação de pessoal para o centro comunitário. Gustavo franziu o senho confuso. Centro comunitário? O projeto de responsabilidade social que aprovamos mês passado. Vamos transformar o antigo galpão perto da Vila Industrial em um centro de capacitação profissional para jovens de baixa renda. Precisamos de alguém para coordenar as atividades diárias. E você acha que uma faxineira sem formação superior está qualificada para isso? Rafael sorriu levemente, reconhecendo a tática do irmão. Ela não é uma faxineira. Seu nome é Luísa Santos. E segundo seu dossiê, ele apontou para a pasta na mão de Gustavo. Ela tem formação incompleta em pedagogia. Abandonou a faculdade no 3º ano quando engravidou. Parece perfeitamente qualificada para mim. Gustavo sacudiu a cabeça, reconhecendo a derrota. Quando Rafael fixava-se em uma ideia, era impossível demovê-lo. Só me prometa uma coisa, pediu, dirigindo-se à porta. Lembre-se que você tem responsabilidades, com a empresa, com a família, com o legado dos nossos pais. Não comprometa tudo isso por um capricho. Após a saída do irmão, Rafael voltou-se novamente para a janela, observando a chuva intensificar-se. Não era um capricho, pensou. Era algo mais profundo, uma conexão que não conseguia explicar racionalmente. E ele, um homem que sempre vivera pela lógica e pelos números, encontrava-se em território desconhecido. Na pequena cozinha de seu apartamento, Luísa preparava o jantar enquanto Sofia fazia a lição de casa na mesa de fórmica desgastada. O cheiro de arroz e feijão enchia o ambiente modesto, mas impecavelmente limpo. Mamãe, quando vamos ver o homem dos olhos tristes de novo? Perguntou Sofia de repente, sem levantar o olhar do caderno onde desenhava meticulosamente os números. Luísa quase derrubou a colher com que mexia o feijão. Que homem, filha? O homem que dançou com você. Ele tinha olhos bonitos, mas tristes, como o céu antes de chover. Luísa respirou fundo, buscando paciência. Desde a noite da festa, Sofia falava ocasionalmente de Rafael Mendonça, para seu desconforto. Como explicar a uma criança de 5 anos as complexidades do mundo adulto, as divisões de classe que tornavam aquele encontro uma anomalia, nunca destinada a se repetir? Sofia, aquele homem é muito importante e ocupado. Nós não vamos vê-lo novamente. Foi só um acidente. A menina levantou os olhos, seu olhar penetrante demais para alguém tão jovem. Não foi acidente, mamãe. Foi destino. A professora disse que destino é quando coisas importantes acontecem por razões que a gente não entende. Antes que Luísa pudesse responder, a campainha tocou. Um som raro naquele apartamento onde as visitas eram escassas. Intrigada, foi atender, com Sofia seguindo-a curiosamente. Ao abrir a porta, Luísa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Parado no corredor, tão deslocado quanto um pavão em um galinheiro, estava Rafael Mendonça.
não usando smoking como na festa, mas ainda assim impecavelmente vestido em um terno escuro que certamente custava mais que todos os móveis de seu apartamento juntos. Senhor Mendonça, conseguiu articular finalmente, consciente de seu avental gasto e das mãos que cheiravam a alho e cebola. Rafael, corrigiu ele, um leve sorriso suavizando suas feições normalmente sérias. Posso entrar? Tenho uma proposta para você. Sofia, que observava a cena com os olhos arregalados, de repente abriu um sorriso radiante e anunciou com a convicção absoluta que só as crianças possuem. Viu, mamãe? Eu disse que era destino. No silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo borbulhar da panela de feijão na cozinha, algo invisível, mas poderoso, começou a tomar forma entre aquelas três pessoas tão diferentes, unidas por circunstâncias que nenhuma delas poderia ter previsto. E lá fora, como se a natureza quisesse marcar o momento, a chuva finalmente parou e os últimos raios do sol de fevereiro conseguiram romper as nuvens, pintando o céu de Campinas com tons de esperança. Março chegou trazendo o perfume adocicado das flores de ipê amarelo que pontilhavam Campinas como pequenos sóis terrestres. Para Luísa, os últimos 30 dias haviam sido uma montanha-russa de emoções desde que aceitara, após muita hesitação, a proposta de Rafael Mendonça. Agora, como coordenadora do recém-inaugurado Centro Comunitário Novo Amanhecer, ela supervisionava cursos profissionalizantes para jovens, aulas de reforço escolar para crianças e oficinas de artesanato para mulheres da periferia. O antigo galpão industrial havia sido transformado em um espaço acolhedor e funcional, com salas amplas e bem equipadas, uma pequena biblioteca e até mesmo um jardim comunitário nos fundos. O salário era 3 vezes maior do que ganhava como faxineira, permitindo que pela primeira vez em anos, Luísa pudesse respirar financeiramente. Sofia agora frequentava uma escola particular com bolsa integral, uma coincidência que Luísa suspeitava ter o dedo de Rafael, embora ele nunca tivesse mencionado o assunto. Você transformou este lugar, disse Fernanda Oliveira, sua amiga de infância e agora jornalista do Correio Popular, enquanto visitava o centro naquela tarde de sexta-feira. Quem diria que a timidinha da classe teria essa veia administrativa? Luísa sorriu, observando um grupo de adolescentes concentrados na aula de informática. Não fui eu. Foi o projeto do Sr. Mendonça. Eu só estou executando a visão dele. Fernanda ergueu uma sobrancelha, estudando a amiga com seu olhar perspicaz de repórter. O Sr. Mendonça, é? Tão formal para alguém que vem aqui 3 vezes por semana sem necessidade aparente. Luísa sentiu o rosto esquentar. Era verdade que Rafael visitava o centro com uma frequência surpreendente para um CEO cujo tempo valia literalmente milhões. Inicialmente, justificava as visitas como supervisão do investimento, mas logo tornou-se óbvio para todos que seu interesse ia além do profissional. Ele é meu chefe, Fernanda. É claro que é formal, respondeu Luísa, evitando o olhar inquisitivo da amiga. Seu chefe que brinca de montar quebra-cabeças com a Sofia. Seu chefe que traz livros especialmente selecionados para vocês duas. Seu chefe que olha para você como se tivesse encontrado água no deserto. Você está imaginando coisas, protestou Luísa, embora uma pequena parte dela, aquela parte que ainda acreditava em contos de fadas, quisesse que fosse verdade. Ele é um homem rico, poderoso, de uma família tradicional. Eu sou uma mãe solteira sem diploma, ex-faxineira, moradora da periferia. Não existimos no mesmo universo. Fernanda abriu a boca para argumentar, mas foi interrompida pelo som de um carro estacionando em frente ao centro. Pela janela, viram Rafael saindo de seu discreto, mas elegante Volvo preto. Sofia, que organizava livros na pequena biblioteca, imediatamente largou tudo e correu para a porta. Tio Rafael! Exclamou a menina, jogando-se nos braços dele com uma naturalidade que surpreendia Luísa. Sofia, normalmente reservada com estranhos, havia estabelecido uma conexão instantânea com Rafael desde a primeira visita dele ao apartamento. Ei, pequena gênia, respondeu ele, erguendo-a com facilidade. Trouxe aquele livro de astronomia que prometi. Os olhos de Sofia brilharam ao ver o grande volume ilustrado. Com fotos reais das galáxias.
Diretamente do telescópio Hubble, confirmou Rafael, colocando-a no chão e entregando o livro, que parecia enorme nas mãozinhas da criança. E também trouxe algo para sua mãe. Luísa, que observava a cena da porta, sentiu um frio na barriga quando Rafael se aproximou, estendendo um envelope. "O que é isso?" perguntou curiosa. "Ingressos para o Planetário de Campinas, amanhã à tarde. Pensei que você e Sofia poderiam gostar. Há uma exposição especial sobre o Sistema Solar." "Nós adoraríamos!" exclamou Sofia, antes que Luísa pudesse responder. "Não é, mamãe? Por favor, diz que sim." Luísa hesitou. Não era a primeira vez que Rafael fazia esse tipo de convite. Sempre relacionado a atividades educativas para Sofia. Sempre cuidadosamente enquadrado como algo casual, sem implicações. E cada vez ficava mais difícil recusar. "Parece maravilhoso", respondeu finalmente. "Obrigada, Rafael." O sorriso dele, um daqueles sorrisos raros que transformavam completamente seu rosto geralmente austero, fez o coração de Luísa acelerar de uma maneira que ela vinha tentando ignorar há semanas. Fernanda, observando a interação com interesse jornalístico, pigarreou discretamente, lembrando Luísa de sua presença. "Ah, Rafael, esta é minha amiga Fernanda Oliveira. Ela é jornalista do Correio Popular." O sorriso de Rafael desapareceu instantaneamente, substituído pela expressão cautelosa que reservava para a imprensa. "Senhorita Oliveira, espero que não esteja aqui a trabalho." "Apenas visitando uma velha amiga", garantiu Fernanda, estendendo a mão. "Mas devo dizer que fiquei impressionada com o centro. Seria um ótimo tema para uma matéria sobre responsabilidade social corporativa." "Talvez no futuro", respondeu Rafael educadamente, mas com uma frieza que deixava claro que o assunto estava encerrado. Voltando-se para Luísa, sua expressão suavizou novamente. "Posso falar com você em particular?" Assuntos do centro. Enquanto Luísa conduzia Rafael até seu pequeno escritório, Fernanda chamou Sofia para ajudá-la a organizar os livros, dando aos adultos privacidade. "Ela é realmente sua amiga ou está procurando uma história?" perguntou Rafael assim que fecharam a porta, sua voz tensa. Luísa franziu o senho, surpresa com a pergunta. "Fernanda e eu estudamos juntas desde o primário. É minha melhor amiga." "Por quê?" Rafael passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto raro de nervosismo que Luísa aprendera a reconhecer. "Desculpe, é que tenho problemas com a imprensa, especialmente agora." "Agora?" Ele hesitou, como se medisse cuidadosamente as próximas palavras. "Há rumores circulando sobre nós." Luísa sentiu o rosto queimar. "Nós? Mas não há... Quero dizer, nós não..." "Eu sei." Rafael a interrompeu gentilmente. "Mas desde a festa e agora com suas visitas frequentes aqui, as pessoas falam, especialmente pessoas com interesses específicos. Como Camila Albuquerque", arriscou Luísa, surpreendendo Rafael. "As crianças do centro comentam. Dizem que ela vem perguntar sobre mim quando estou de folga." Uma sombra passou pelo rosto de Rafael. "Camila e eu... Há uma história complicada aí. Nossas famílias sempre esperaram uma união. Ela ainda espera." "Entendo", disse Luísa, sentindo um aperto inexplicável no peito. "Bem, não precisamos dar atenção a fofocas, não é? Somos adultos. Você é meu chefe. Eu administro o centro. Sofia gosta dos livros que você traz. É uma relação perfeitamente profissional." Algo nos olhos de Rafael, uma vulnerabilidade rara, quase dolorosa, fez Luísa interromper-se. "É isso que você acha? Que é apenas profissional?" perguntou ele, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. O ar entre eles subitamente carregou-se de eletricidade. Luísa sentiu-se como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que sua resposta poderia mudar tudo. "Eu acho que..." começou, mas foi interrompida por batidas urgentes na porta. "Mamãe!" A voz angustiada de Sofia chegou abafada. "Vovó Jurema ligou. A água voltou a entrar no apartamento com a chuva de ontem. Todo o seu quarto está molhado." A realidade invadiu a sala como água fria, quebrando o momento. Luísa abriu a porta, encontrando Sofia com os olhos arregalados de preocupação. A enchente no apartamento era um problema recorrente. O telhado antigo do prédio sempre cedia nas chuvas mais fortes
E o apartamento de Luísa, sendo o último andar, sofria o pior impacto. "Preciso ir", disse ela, voltando-se para Rafael com uma expressão de desculpas. "A senhora Jurema é minha vizinha idosa. Ela fica com as chaves quando estamos fora." Rafael assentiu, recuperando rapidamente sua compostura habitual. "Use meu carro. O motorista pode levá-la e ajudar com o que for preciso." "Não é necessário, eu pego o ônibus e..." "Luísa", interrompeu ele com firmeza gentil. "Deixe eu ajudar, por favor." Havia algo em seu olhar, uma sinceridade desarmante, que fez Luísa ceder. Assentiu silenciosamente e aceitou as chaves que ele estendia. "Obrigada." Enquanto saía apressadamente com Sofia, Luísa não viu Fernanda observando atentamente a interação, nem notou o carro elegante estacionado do outro lado da rua, de onde Camila Albuquerque acompanhava tudo com olhos calculistas. No escritório, sozinho, Rafael contemplou longamente a porta fechada, consciente de que algo importante havia quase acontecido, algo que poderia mudar completamente o curso de duas vidas. E talvez, apenas talvez, curar duas almas solitárias que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado uma na outra o que nem sabiam que estavam procurando. O outono se instalou em Campinas, pintando as árvores em tons de vermelho e dourado. Para Luísa, abril trouxe novos desafios e revelações inesperadas. Depois do incidente com a inundação, Rafael insistira em ajudá-la a encontrar um novo apartamento, maior, mais seguro, em um bairro melhor. Inicialmente, ela recusara veementemente. Mas quando o proprietário do prédio antigo anunciou um aumento absurdo no aluguel, não teve escolha senão aceitar a ajuda. "Não é caridade", insistiu Rafael, quando a ajudou a carregar as últimas caixas para o novo apartamento no Cambuí, um bairro arborizado de classe média. "Considere um adiantamento de salário se isso faz você se sentir melhor." O apartamento era um sonho realizado. 2 quartos, sala ampla com varanda, cozinha equipada e o mais importante para Sofia, um pequeno escritório que logo se transformou em seu laboratório de estudos, como ela orgulhosamente chamava. Mas com a mudança vieram os olhares, os comentários sussurrados, as perguntas indiscretas. No supermercado, na escola de Sofia, até mesmo no centro comunitário, Luísa sentia os olhos curiosos, as suposições maldosas. A faxineira que de repente morava em um apartamento que não poderia pagar com seu salário, mesmo sendo coordenadora do centro. "Ignore-os", aconselhava Fernanda durante seus almoços semanais. "Pessoas pequenas sempre tentarão diminuir aqueles que estão crescendo." Mas era mais fácil falar do que fazer, especialmente quando os rumores começaram a afetar Sofia. A menina chegou da escola uma tarde com os olhos vermelhos de chorar. "O que aconteceu, meu amor?" perguntou Luísa, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. "Joana disse que você só conseguiu o emprego e o apartamento novo porque é namorada do tio Rafael", soluçou Sofia. "E que isso tem um nome feio que eu não vou repetir." Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Abraçou a filha com força, lutando contra as próprias lágrimas de raiva e humilhação. "Sofia, olhe para mim", disse finalmente, segurando o rostinho molhado entre as mãos. "O que temos, nosso apartamento, meu trabalho, conquistamos com honestidade. Tio Rafael nos ajudou porque é uma pessoa boa, que se importa com os outros. Não há nada de errado ou feio nisso, entendeu?" Sofia assentiu, parecendo um pouco reconfortada, mas Luísa sabia que a situação exigia uma conversa séria com Rafael. O problema era que ele estava viajando a negócios em São Paulo há uma semana, e o centro parecia estranhamente vazio, sem suas visitas frequentes. No dia seguinte, Luísa recebeu uma visitante inesperada no centro. Camila Albuquerque, impecavelmente vestida e perfumada, entrou no escritório como se fosse a dona do lugar, dispensando qualquer formalidade. "Finalmente nos conhecemos adequadamente", disse ela, estudando Luísa da cabeça aos pés com um olhar avaliador. A famosa coordenadora que encantou o inatingível Rafael Mendonça. Luísa manteve a compostura. Anos de trabalho em casas de famílias ricas haviam lhe ensinado a lidar com condescendência. "Em que posso ajudá-la, senhorita Albuquerque?" Camila sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos frios. "Na verdade, vim ajudar você. Ou melhor,
esclarecer alguns fatos antes que você se machuque desnecessariamente. Ela tirou da bolsa de grife um envelope e o colocou sobre a mesa de Luísa. Rafael e eu temos uma história que começou muito antes de você aparecer. Nossas famílias são aliadas há gerações. Negócios, terras, conexões políticas, um patrimônio conjunto que não pode ser ignorado por um capricho passageiro. Luísa não tocou no envelope, mantendo os olhos fixos em Camila. Isso deveria ser discutido com Rafael, não comigo. Oh, mas já discutimos, respondeu Camila com um sorriso sinistro. Na semana passada, em São Paulo. Jantar romântico, suíte presidencial no Unique, você pode verificar, acrescentou indicando o envelope. Fotos, recibos, tudo documentado. Ele pode estar curioso sobre você, sobre essa vida simples e autêntica que nunca conheceu. Mas no final, Rafael sempre volta para onde pertence. Luísa sentiu uma dor aguda no peito, mas manteve o rosto impassível. Se isso é tudo, senhorita Albuquerque, tenho trabalho a fazer. Camila riu, um som artificial como tudo nela. Você é forte, reconheço isso. Talvez por isso ele esteja fascinado. Mas não se iluda, querida. Homens como Rafael podem se divertir com mulheres como você, mas casam com mulheres como eu. Após sua saída, Luísa finalmente abriu o envelope com mãos trêmulas. As fotos mostravam exatamente o que Camila descrevera. Rafael e ela entrando num restaurante elegante, depois no hotel, sorrisos cúmplices, mãos entrelaçadas. As datas coincidiam com a viagem dele a São Paulo. Aquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Luísa permitiu-se chorar silenciosamente na varanda do apartamento novo, que agora parecia uma gaiola dourada. Sentia-se tola, ingênua. Claro que Rafael nunca a veria como uma parceira real. Como pudera sequer considerar tal possibilidade? O celular tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era uma mensagem dele. Voltei hoje. Posso passar aí? Preciso te contar algo importante. Luísa enxugou as lágrimas, respirou fundo e respondeu com dedos ainda trêmulos. Hoje não. Sofia já está dormindo. Falamos amanhã no centro. A resposta veio instantaneamente. Tudo bem. Senti sua falta. Boa noite. Aquelas 3 palavras, senti sua falta, fizeram seu coração se contorcer em seu peito. Como podia ele dizer isso após passar a semana com Camila? Que jogo cruel estava jogando. O sono não veio facilmente aquela noite. Luísa revirou-se na cama, atormentada por dúvidas e medos. Pela primeira vez desde que conhecera Rafael, perguntou-se se não estaria cometendo o maior erro de sua vida ao deixá-lo entrar em seu coração. E pior, no de Sofia. Na manhã seguinte, decidida a confrontá-lo, Luísa deixou Sofia na escola e dirigiu-se ao centro. Mas ao chegar, encontrou uma agitação incomum. Funcionários conversavam em grupos, olhando preocupados para seus celulares. O que aconteceu? Perguntou a Maria, a secretária do centro. O senhor Mendonça, respondeu Maria, olhos arregalados. Ele sofreu um acidente de carro ontem à noite. Está no hospital Albert Sabin. O mundo de Luísa pareceu parar. Todas as mágoas, todas as dúvidas foram instantaneamente eclipsadas por um medo avassalador. É grave? Conseguiu perguntar, sua voz mal saindo. Não sabemos ao certo. O irmão dele ligou apenas para avisar que ele não viria hoje. Sem pensar 2 vezes, Luísa pegou sua bolsa e as chaves do carro. Avise que tirei o dia de folga. Emergência familiar. No caminho para o hospital, dirigindo com as mãos trêmulas, Luísa percebeu com clareza cristalina uma verdade que vinha tentando negar por semanas. Não importava o que Rafael havia feito em São Paulo. Não importava se ele e Camila tinham um passado ou mesmo um futuro juntos. O que importava era que, de alguma forma inexplicável e contra toda lógica, ela havia se apaixonado por ele. E agora, com a possibilidade de perdê-lo pairando como uma sombra escura, Luísa finalmente admitiu para si mesma o quanto ele se tornara essencial em sua vida, o quanto ansiava por suas visitas, por suas conversas, por aqueles momentos raros em que ele baixava a guarda e mostrava o homem vulnerável por trás da fachada do poderoso empresário. No estacionamento do hospital, antes de descer do carro, ela fechou os olhos e fez algo que não fazia há muito tempo. Rezou. Rezou pela recuperação de Rafael,
rezou por força para enfrentar o que quer que encontrasse lá dentro. E rezou, acima de tudo, por sabedoria para proteger seu coração e o de Sofia neste terreno perigoso onde haviam se aventurado. Então, respirando fundo, Luísa dirigiu-se à recepção do hospital, sem saber que o que encontraria além daquelas portas mudaria para sempre o curso de sua história e revelaria segredos que permaneceram enterrados por décadas. O Hospital Albert Sabin era um monumento à riqueza e ao privilégio, tão diferente dos hospitais públicos que Luísa conhecia. Pisos de mármore reluzente, recepcionistas elegantes, quadros originais nas paredes, mais parecia um hotel 5 estrelas que uma instituição médica. "Estou procurando Rafael Mendonça", disse ela à recepcionista, tentando manter a voz firme. "Ele deu entrada ontem à noite." A mulher consultou o computador, seu rosto perfeitamente maquiado, revelando nada. "O Sr. Mendonça está na suíte presidencial, 10º andar, mas as visitas estão restritas a familiares." "Eu sou..." Luísa hesitou. O que ela era para Rafael? Funcionária? Amiga? Algo mais que não tinha nome ainda? "Eu sou a coordenadora do Centro Comunitário Novo Amanhecer. Ele é meu chefe direto." A recepcionista a estudou com aquele olhar que Luísa conhecia bem, avaliando suas roupas simples, seu cabelo preso em um coque prático, sua falta de joias ou maquiagem cara. "Sinto muito, mas as instruções são claras. Apenas família." Luísa sentiu o desespero crescer. Não podia simplesmente ir embora sem saber como ele estava. Foi então que ouviu uma voz familiar. "Luísa, o que faz aqui?" Ela se virou e encontrou Gustavo Mendonça, o irmão de Rafael, saindo do elevador. Seu rosto, normalmente austero, mostrava sinais de cansaço e preocupação. "Gustavo, como ele está? É grave?" Ele pareceu surpreso com sua evidente angústia. Não tanto quanto parecia inicialmente. Fratura na clavícula, algumas costelas trincadas, concussão leve. Ele estava voltando de São Paulo quando um caminhão invadiu a pista. O carro ficou destruído, mas o airbag salvou sua vida. Luísa sentiu seus joelhos fraquejarem de alívio. "Graças a Deus." Gustavo a observou com curiosidade. "Você realmente se importa com ele, não é?" "Claro que sim", respondeu ela corando levemente. "Ele tem sido muito bom para mim e para a Sofia." Algo no olhar de Gustavo mudou. Um reconhecimento, talvez até mesmo uma aceitação relutante. "Venha comigo. Vou levá-la até ele." No elevador, subindo em silêncio, Luísa reunia coragem para perguntar sobre Camila, sobre a viagem a São Paulo, sobre as fotos. Mas antes que pudesse formular a pergunta, Gustavo falou. "Ele tem perguntado por você. Desde que acordou esta manhã, seu nome foi uma das primeiras coisas que disse." O coração de Luísa deu um salto doloroso. "Verdade?" Gustavo assentiu, parecendo desconfortável com o rumo da conversa. "Olha, Luísa, não sei exatamente o que está acontecendo entre vocês e, francamente, sempre achei que era uma má ideia. Nossas vidas, nossos mundos são muito diferentes, mas nunca vi meu irmão assim antes. Mais vivo, desde que você e Sofia entraram na vida dele." O elevador chegou ao 10º andar antes que Luísa pudesse responder. Gustavo a conduziu por um corredor silencioso até uma porta dupla onde um segurança estava postado. Um lembrete do status de Rafael, mesmo nesta situação vulnerável. "Ele está acordado, mas sob efeito de analgésicos fortes", advertiu Gustavo. "Pode não estar muito coerente." Luísa assentiu, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que Gustavo podia ouvi-lo. Quando entraram na suíte, a primeira coisa que notou foi o tamanho, maior que seu antigo apartamento inteiro. A segunda foi Rafael, deitado na cama hospitalar, parecendo estranhamente pequeno e frágil, tão diferente da figura poderosa que ela conhecia. Um de seus braços estava imobilizado. Havia curativos em seu rosto, e uma contusão roxa cobria parte de sua testa. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes penetrantes, estavam abertos e se iluminaram quando a viram. "Luísa", disse ele, sua voz rouca, mas inegavelmente feliz. "Você veio." Gustavo murmurou algo sobre deixá-los a sós e saiu discretamente, fechando a porta. Luísa aproximou-se da cama, lutando contra o impulso de pegar a mão livre de Rafael. "Como você está se sentindo?"
Como se tivesse sido atropelado por um caminhão, respondeu ele com um sorriso fraco, o que é tecnicamente verdade. Ela não pôde evitar um pequeno sorriso. Mesmo nesta situação, ele mantinha seu senso de humor seco. Você nos deu um susto e tanto. Nós? Todo o centro está preocupado, explicou rapidamente. E Sofia vai querer fazer 1 milhão de desenhos para sua recuperação quando souber. A menção de Sofia trouxe um sorriso genuíno ao rosto machucado de Rafael. Sinto falta dela, de vocês duas. Um silêncio carregado de coisas não ditas pairou entre eles. Luísa mordeu o lábio, debatendo-se internamente. Seria este o momento para confrontá-lo sobre Camila? Sobre as fotos? Parecia cruel fazê-lo quando ele estava tão vulnerável. Como se lesse seus pensamentos, Rafael falou. Tenho algo importante para te contar, sobre São Paulo. O coração de Luísa afundou. Então ele iria confessar. Preparou-se para a dor que viria. Fui visitar uma especialista em educação para superdotados, continuou ele, surpreendendo-a completamente. A doutora Helena Vasques, do Instituto Crescer. Levei os testes de QI de Sofia, as avaliações da escola, os desenhos, tudo. Você... O quê? Luísa mal conseguia processar o que estava ouvindo. Sofia é excepcional, Luísa. Não apenas inteligente. Ela é o que os especialistas chamam de criança superdotada. Seu QI está muito acima da média, especialmente em raciocínio matemático e espacial. Mas por que você faria isso sem me consultar? Perguntou Luísa, dividida entre a surpresa, a gratidão e uma leve irritação. O rosto de Rafael ficou sério, quase vulnerável. Porque eu também fui uma criança assim. Incompreendido, entediado na escola, sempre querendo mais conhecimento, mais desafios. Não quero que Sofia passe pelo que passei, sendo rotulada de estranha ou nerd, porque seu cérebro funciona diferente. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Luísa. Sempre soubera que sua filha era especial, mas ouvir isso confirmado e saber que Rafael se importava tanto a ponto de buscar ajuda especializada tocou-a profundamente. A doutora Vasques tem um programa para crianças como Sofia, continuou Rafael. Não é uma escola separada. Ela continuaria no ensino regular, mas com atividades complementares, mentoria, estímulos adequados ao seu nível cognitivo. Queria discutir isso com você ontem à noite. Luísa sentiu-se subitamente tola por ter acreditado nas insinuações de Camila. Então, em São Paulo, você não esteve com Camila Albuquerque? Rafael franziu o senho confuso. Camila? Não. Por que eu estaria com ela? Relutantemente, Luísa contou sobre a visita de Camila ao centro, sobre as fotos, sobre as insinuações. À medida que falava, viu o rosto de Rafael endurecer, a raiva substituindo a confusão. Ele se conteve, respirando fundo. As fotos são de um evento beneficente há 3 meses, antes mesmo de eu te conhecer. Quanto ao hotel, fiquei no Unique, sim, mas sozinho. Camila provavelmente subornou alguém para conseguir essa informação. Ela está desesperada, Luísa. Nosso relacionamento nunca foi real. Foi uma construção das nossas famílias, uma aliança de negócios disfarçada de romance. Ele tentou sentar-se, gemendo de dor com o movimento. Luísa instintivamente aproximou-se, ajudando-o a encontrar uma posição mais confortável. Quando seus olhos se encontraram, estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele em seu rosto. Não há nada entre mim e Camila, disse Rafael, sua voz baixa e intensa. Nunca houve, não de verdade, mas entre nós... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Entre nós há algo que nunca senti antes, algo que me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Luísa sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Era como se todas as suas defesas, cuidadosamente construídas após anos de decepções e lutas, estivessem desmoronando diante daqueles olhos verdes sinceros. Rafael, começou ela, mas foi interrompida quando a porta da suíte se abriu abruptamente. Ah, aqui está você. A voz estridente de Camila Albuquerque cortou o momento como uma lâmina afiada. Ela entrou na sala como uma atriz em cena, dramaticamente vestida de preto, carregando um enorme buquê de flores. Meu amor, vim assim que soube. Fiquei devastada. Rafael e Luísa se afastaram rapidamente,
o momento íntimo estilhaçado. Camila avançou, ignorando completamente Luísa, inclinando-se para beijar a bochecha de Rafael, que virou o rosto no último instante. Camila, o que faz aqui? Perguntou ele, sua voz subitamente fria. Como assim o que faço aqui? Sou praticamente sua noiva. Onde mais estaria quando você sofre um acidente? Ela lançou um olhar desdenhoso para Luísa. Obrigada por cuidar dele, mas pode ir agora. Assuntos familiares, você entende? Antes que Luísa pudesse responder, Rafael falou, sua voz mais firme do que seu estado sugeriria possível. Camila, pare com essa farsa agora. Você não é minha noiva. Nunca foi e nunca será. E Luísa fica. Você que deve ir. O rosto de Camila transformou-se. A máscara de preocupação dando lugar a uma fúria mal contida. Você não pode estar falando sério. Está escolhendo essa faxineira em vez de mim? Do que temos juntos? Do que nossas famílias construíram? Não estou escolhendo ninguém, respondeu Rafael calmamente. Estou apenas dizendo a verdade, algo que você deveria tentar algum dia. Agora, por favor, saia. Estou cansado e com dor. Por um momento tenso, Luísa achou que Camila faria uma cena ainda maior. Mas então, como uma cobra recuando para atacar depois, ela se recompôs, forçando um sorriso gélido. Você não está pensando claramente. É a concussão, os remédios. Falaremos quando estiver recuperado. Virando-se para Luísa, acrescentou em voz baixa. Isto não acabou. Você não tem ideia de com quem está se metendo. Após sua saída tempestuosa, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Luísa, ainda processando o que acabara de presenciar, sentou-se na cadeira ao lado da cama, subitamente exausta. Desculpe por isso, disse Rafael finalmente. Camila sempre foi intensa, mas nunca a vi assim antes. Ela te ama, respondeu Luísa simplesmente. A maneira dela distorcida, possessiva, mas ama. Rafael estendeu sua mão livre, procurando a de Luísa. Após um momento de hesitação, ela permitiu que seus dedos se entrelaçassem. O que eu sinto por você é diferente de tudo que já experimentei, confessou ele, sua voz rouca de emoção. É como se toda a minha vida eu estivesse dormindo, e você e Sofia me acordassem. Sei que é cedo, sei que existem 1000 razões pelas quais isto é complicado, mas... Ele apertou sua mão gentilmente. Quero tentar. Quero ver aonde isto pode nos levar. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Todas as dúvidas, todos os medos permaneciam. As diferenças sociais, os preconceitos que enfrentariam, o impacto em Sofia. Mas neste momento, olhando para o homem ferido e vulnerável diante dela, que mesmo assim encontrava a coragem de abrir seu coração, Luísa soube que não poderia mais negar seus próprios sentimentos. Eu também quero, sussurrou ela, inclinando-se para tocar suavemente seu rosto machucado. Mas devemos ir devagar, por Sofia. Rafael assentiu, seus olhos nunca deixando os dela. Por Sofia. E por nós. Faremos isto da maneira certa. Naquele quarto de hospital, sob o olhar atento de máquinas de monitoramento e com o aroma asséptico de desinfetante no ar, algo novo e frágil começou a florescer. Uma promessa, um começo, um salto de fé conjunto. E embora nenhum dos dois pudesse prever os desafios que os aguardavam, naquele momento, parecia possível que o amor pudesse realmente superar todas as barreiras que a vida e a sociedade colocariam em seu caminho. O aroma de jasmim no ar anunciava a chegada do verão em Campinas. No centro comunitário Novo Amanhecer, as janelas estavam abertas para capturar a brisa ocasional que oferecia alívio do calor intenso de dezembro. Luísa verificava os preparativos para a festa de formatura dos alunos do curso profissionalizante de tecnologia. O primeiro grupo a completar o ciclo de 6 meses desde a inauguração do centro. Muito havia mudado nos últimos meses. Após a recuperação de Rafael, eles haviam decidido construir seu relacionamento com cautela e discrição, priorizando o bem-estar de Sofia acima de tudo. As visitas dele ao centro continuaram, mas agora incluíam jantares ocasionais no apartamento de Luísa, passeios de domingo no parque e até mesmo uma viagem de fim de semana para o litoral, sempre incluindo Sofia, sempre respeitando os limites que haviam estabelecido.
O público, no entanto, não demorou a notar. O bilionário do agronegócio e a ex-faxineira tornaram-se tema de colunas sociais e blogs de fofoca. Cinderela do interior paulista era como alguns a chamavam, para sua grande irritação. Não ligue para isso, aconselhava Fernanda, que usava seu acesso como jornalista para proteger a amiga do assédio da imprensa mais sensacionalista. É o preço de se envolver com alguém como Rafael. A curiosidade pública é inevitável. Mais difícil de lidar era a oposição de alguns setores da alta sociedade campineira, liderados por Camila Albuquerque, que não perdia uma oportunidade de insinuar que Luísa era uma oportunista que havia enfeitiçado Rafael para ascender socialmente. A campainha da recepção interrompeu seus pensamentos. Maria, a secretária, entrou no escritório com uma expressão preocupada. Luísa, tem um homem perguntando por você. Ele não quis se identificar, mas diz que é um assunto pessoal urgente. Intrigada, Luísa seguiu Maria até a recepção, onde encontrou um homem de meia idade, aparência descuidada, deslocado no ambiente organizado do centro. Havia algo vagamente familiar nele, embora não conseguisse precisar o quê. Posso ajudá-lo? Perguntou educadamente. O homem sorriu, revelando dentes manchados de nicotina. Não me reconhece, Luísa? Bem, faz muito tempo. Quase 6 anos, para ser exato. Um arrepio percorreu sua espinha. A voz, aquele sorriso torto, não podia ser. Tiago, murmurou, sentindo-se subitamente tonta. Em carne e osso, respondeu ele, abrindo os braços teatralmente. Vim conhecer minha filha, Sofia, não é? Bonito nome. Eu escolheria outro, mas você nunca me consultou. Luísa sentiu o sangue drenar de seu rosto. Tiago Rodrigues, o homem que a abandonara grávida aos 22 anos, depois de um relacionamento turbulento de apenas alguns meses. O homem que nunca conhecera Sofia, nunca mandara um centavo, nunca demonstrara o menor interesse em ser pai. O que você quer? Perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Tiago olhou ao redor, avaliando o centro com olhos calculistas. Soube que você subiu na vida. Novo emprego, apartamento chique no Cambuí, um namorado bilionário. Estou impressionado, Luísa. Sempre soube que você tinha potencial. Se veio pedir dinheiro, está perdendo seu tempo, cortou ela, cruzando os braços defensivamente. Ele riu, um som que antes a fascinara e agora só causava repulsa. Tão direta quanto me lembro. Não, querida, não vim pedir dinheiro. Vim exercer meus direitos como pai. O mundo pareceu estreitar-se ao redor de Luísa, o pânico fechando sua garganta. Que direitos? Você abandonou sua filha antes mesmo dela nascer. Detalhes, detalhes, dismissou ele com um gesto de mão. O fato é que nunca renunciei formalmente à paternidade. Legalmente, sou o pai de Sofia. E agora, quero conhecê-la. Depois de 6 anos? Por que agora? O sorriso de Tiago tornou-se predatório. Digamos que recebi uma ligação interessante. Alguém muito preocupada com o bem-estar da pequena Sofia, sugerindo que talvez a menina precisasse da presença do pai biológico em sua vida. Camila. Tinha que ser. A ameaça velada em sua última conversa no hospital não era blefe. Ela havia encontrado o ponto fraco perfeito para atacar. Sofia está feliz e saudável, respondeu Luísa, lutando para manter a calma. Ela não precisa de uma presença desestabilizadora em sua vida. Isso é para os tribunais decidirem, não acha? Retrucou Tiago, entregando-lhe um envelope. Minha advogada entrará em contato. Estou pedindo visitas regulares para começar. Depois, veremos como prosseguir. Ele se virou para sair, mas parou na porta, olhando por cima do ombro. Ah, e Luísa, diga ao seu namorado rico que estou aberto a negociações. Tudo tem seu preço nesta vida. Após sua saída, Luísa desabou na cadeira mais próxima, o envelope tremendo em suas mãos. Maria aproximou-se cautelosamente. Você está bem? Quer que eu chame alguém? Rafael, respondeu Luísa mecanicamente. Por favor, ligue para Rafael. Meia hora depois, seu Volvo preto parou em frente ao centro. Rafael entrou como uma tempestade, localizando Luísa instantaneamente, ainda sentada na recepção, o envelope agora aberto revelando papéis legais. O que aconteceu? Perguntou, ajoelhando-se à sua frente, tomando suas mãos frias nas dele. Maria disse que era uma emergência.
Em poucas palavras entrecortadas, Luísa explicou a situação. Viu o rosto de Rafael endurecer à menção de Camila, uma fúria contida brilhando em seus olhos verdes. Ela cruzou todos os limites, disse ele quando Luísa terminou. Usar uma criança como peão em seus jogos, isso é imperdoável. O que vamos fazer, Rafael? Perguntou Luísa, a vulnerabilidade em sua voz quebrando o coração dele. E se ele conseguir a guarda compartilhada? E se tirar Sofia de mim? Ele nunca se importou com ela antes. Isso é obviamente uma extorsão. Mas os tribunais às vezes favorecem os pais biológicos e... Shh! Interrompeu Rafael gentilmente, abraçando-a. Não vou deixar isso acontecer. Prometo. Ele se afastou, segurando o rosto dela entre as mãos. Vou ligar para Marcelo Tavares agora mesmo. Ele é o melhor advogado de direito familiar do Estado. Vamos lutar com todas as armas legais à nossa disposição. Luísa assentiu, encontrando conforto em sua determinação. E Sofia? O que digo a ela? A pergunta pairou entre eles, pesada e complexa. Sofia, que recentemente completara 6 anos, estava florescendo no programa para crianças superdotadas, recomendado por Rafael. Brilhante, sensível e observadora, seria impossível esconder dela completamente o que estava acontecendo. A verdade, respondeu Rafael finalmente. Uma versão apropriada para sua idade, mas a verdade. Ela merece isso. Naquela noite, após colocar Sofia para dormir com promessas de que tudo ficaria bem, Luísa encontrou Rafael na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade com uma expressão pensativa. No que está pensando? Perguntou, juntando-se a ele. Ele virou-se, seus olhos refletindo uma decisão já tomada. Case comigo. Luísa piscou, certa de que havia ouvido errado. O quê? Case comigo, repetiu ele, pegando suas mãos. Não apenas por causa de Tiago e da batalha de custódia, embora isso fortaleça nosso caso, mas porque te amo. Amo Sofia como se fosse minha própria filha. Quero construir uma vida com vocês duas. Rafael. Luísa sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu também te amo. Mas não podemos nos casar só por causa disso. Não é só por isso, insistiu ele. Talvez o timing seja acelerado pelos eventos, mas meus sentimentos são reais. Venho pensando nisso há semanas. Para provar seu ponto, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Quando a abriu, revelou um anel delicado, uma única esmeralda cercada por pequenos diamantes. Comprei isso há 1 mês, confessou. Estava esperando o momento certo, talvez no Natal. Mas agora percebo que não existe momento perfeito. Só existe este momento, aqui e agora. Luísa olhou para o anel, para o homem ajoelhado à sua frente e sentiu o mundo girar. Há 1 ano, era uma faxineira lutando para sobreviver. Agora estava sendo pedida em casamento por um dos homens mais ricos e poderosos da região. Era surreal demais. As pessoas vão dizer que me casei por dinheiro, sussurrou, dando voz a um de seus maiores medos. Rafael sorriu gentilmente. As pessoas sempre falarão, Luísa. Não podemos viver nossas vidas para agradar os outros. A única opinião que importa é a nossa e a de Sofia. À menção da filha, Luísa sentiu uma certeza crescer em seu coração. Sofia amava Rafael. Ele a tratava com respeito, estimulava sua inteligência, a fazia sentir-se segura. Seria o pai que a menina sempre sonhara ter. Sim, respondeu finalmente, lágrimas de alegria agora correndo livremente. Sim, eu me caso com você. O beijo que selou seu compromisso foi interrompido por uma vozinha sonolenta. Mamãe, tio Rafael, por que vocês estão chorando? Viraram-se para encontrar Sofia parada na porta da varanda, abraçando seu coelho de pelúcia favorito, olhos pesados de sono, mas alertas como sempre. Rafael estendeu o braço, convidando-a a se juntar a eles. Quando ela se aproximou, ele se ajoelhou novamente, ficando na